Muito bem, atenção, senhores pais que estão acompanhando o TVC News desta quarta-feira. O ECA Digital já está valendo e traz uma série de regramentos, principalmente no que diz respeito a adolescentes utilizarem as redes sociais. O professor Walter Baldi está conosco aqui, ele é coordenador do projeto de extensão da Univale, para explicar pelo menos 3 ou 4 pontos do ECA Digital que os pais devem prestar atenção. Professor Walter, é um prazer recebê-lo aqui, boa tarde. O ECA Digital já está valendo. Qual o cuidado que os pais têm que tomarem a partir de agora? Boa tarde a todos, né? Boa tarde, obrigado pelo convite. Dizer que o ECA Digital, a partir de 17 de março, já é uma realidade. O ECA Digital nada mais é do que um complemento ao Estatuto da Criança e do Adolescente e realmente vem trazendo aí bastante mudanças, mas não ainda tudo que nós esperávamos, mas mudanças significativas em relação às plataformas digitais. Certo. O ECA Digital já está valendo. Essa nova regulamentação do ECA Digital. Como é que vai funcionar a questão das redes sociais? Vai ter uma limitação de tempo, uma limitação de horário? O que diz o ECA Digital com relação a isso, ao tempo de utilização de menores das redes sociais? Em relação a, primeiro, menores de 16 anos de idade só poderão ter contas em plataformas digitais com as contas vinculadas aos seus pais ou responsáveis legais. A relação do tempo também, as plataformas já estão se adequando, elas têm um prazo para fazer toda essa adequação para que não haja um excesso e um abuso dessas crianças e adolescentes, até porque, infelizmente, essa nova legislação, ela não proibiu menores de 16 anos de terem contas digitais. O que nós temos é um acompanhamento parental através dos pais e agora um controle maior com as nossas redes sociais. Entendeu? Então, a legislação ela veio para trazer mais tranquilidade e segurança à sociedade de um modo geral. Certo. Bom, as plataformas têm a sua parte, que é justamente frear naquele determinado horário, naquele determinado período. Mas os pais, qual é a responsabilidade dos pais? Os pais, como sempre, têm que acompanhar os seus filhos, o que estão fazendo em computadores, o que estão fazendo em celulares. Até porque, Saul, nós temos também a proibição da utilização dos celulares nas unidades de ensino. Então, os celulares estão proibidos, exatamente para tirar essa pressão que nós temos desse mundo digital, que praticamente nós não tínhamos nada. E se a gente fizer um destaque aqui importante, nós vamos ver que o Congresso Nacional aprovou em um tempo curtíssimo, né? Foi um recorde nessa aprovação. Até porque mostrando a importância do nosso legislativo quando a causa realmente sensibiliza as pessoas. E criança e adolescente tem uma pauta prioritária, não só com a família, mas com o Estado e com a própria sociedade. Nós temos um princípio da prioridade absoluta que está no Estatuto da Criança e do Adolescente e que isso se estende agora. A responsabilidade passa a ser compartilhada também no meio digital. Antes era compartilhada no mundo físico e agora no meio digital nós começamos a criar regras de controle, verificando a atuação parental do pai ou do responsável legal e o tempo de utilização com intervalos para descanso. E à noite desliga totalmente sem a possibilidade de uso. Como é que as plataformas se posicionaram com relação a isso? Como é que vai funcionar essa regulagem? O senhor falou de tempo de uso, tempo de descanso, e a gente sabe que, se bobear, eles viram à noite, né? Até a gente, às vezes, se bobear, fica um tempo absurdo no celular, conectado, ligado às redes sociais. Como é que vai funcionar isso? As plataformas se posicionaram? Eles já estão se readequando, porque isso foi um longo debate que nós tivemos para chegar na construção dessa lei. Essa lei ela tem o nome popular de FELCA, porque o FELCA trouxe à tona a monetização que envolvia na utilização de crianças e adolescentes nesse mundo digital de comércio e exploração. Nós temos, para a gente ter uma ideia, em torno de 100 e poucos milhões no Instagram, em torno de 100 milhões no TikTok, no YouTube também 74 milhões de usuários, e uma grande gama dessa população está concentrada na faixa de crianças e adolescentes.
Então as crianças e adolescentes, elas estavam num mundo sem controle. E a gente sabe que a estrutura familiar hoje também não é muito tranquila. Ela sofre uma série de transformações. Às vezes o pai não tem tempo para o seu filho e ele está entrando nesse ambiente digital ao qual ele dá engajamento, ele monetiza. Os lucros são assombrosos dessas big techs e o retorno tributário para o nosso país é muito pouco e o estrago na sua ambiência psicológica e na sua estrutura emocional é gigantesca. E o atraso na educação muito mais ainda. Bom, no início da sua fala, o senhor falou aqui que avançou, mas não foi tudo aquilo que vocês especialistas esperavam. O que vocês esperavam a mais? Uma proibição expressa de um limite de idade para não ter contas nem vinculada aos seus pais ou representantes legais, como existe em alguns países da Europa. Nós temos uma proibição total de ter contas em plataformas ou redes sociais, que já foi aprovado em alguns países da Europa, por exemplo. Certo. Como é que os pais agora interessados no ECA Digital vão poder ter acesso a todas as informações? Porque a gente está aqui dando só uma pincelada, né, professor? Sim, sim. Eu penso que a educação é o caminho. E a educação ela se dá através de levar informação às pessoas. Isso que vocês estão fazendo aqui já traz uma ajuda significativa aos pais. Mas os pais precisam abrir o diálogo com seus filhos. Hoje todo mundo tem um celular. Antigamente cada um tinha uma TV no ambiente. Hoje a comunicação é pelo celular, é na sala, é na cozinha, no quarto, né? Então parece que a presença física está perdendo. Então nós temos que retomar o diálogo com os filhos e o controle sobre os filhos. Na instituição familiar, se não cumprir as regras, tem responsabilidade para esse controle parental. Olha, professor Walter Baldi, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas informações. Inclusive, em nossa programação, nos próximos dias, nós vamos fazer algumas chamadas explicando exatamente essas mudanças e por que é importante os pais fazerem a sua parte. Muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Muito obrigado, que eu agradeço. Muito bem, olha, há uma expectativa muito grande agora, nessa semana que se aproxima, a Semana da Páscoa, e o comércio aguarda um movimento intenso. Os catarinenses já se preparam para fazer as compras de Páscoa em 2026. A pesquisa realizada pelo FEComércio de Santa Catarina indica que o gasto chegará a R$ 253, um aumento de 8,4% em relação ao ano passado. A expectativa está muito boa. A gente está com os números interessantes, está atendendo as nossas demandas, o fluxo de clientes está muito bom, a cidade está trazendo bastante turistas, algo muito importante para a gente, para a empresa, para o comércio, para o varejo. Então, acredito que a gente vai chegar lá. A maioria dos consumidores pretendem deixar as aquisições de Páscoa para os dias mais próximos da data comemorativa. Em 2026, 44,3% afirmam que devem realizar a maior parte das compras na semana da Páscoa, enquanto 18,3% planejam fazê-las na véspera. Isso indica que mais de 60% dos consumidores devem concretizar as suas compras na reta final. Além dos chocolates, parte dos consumidores pretendem adquirir outros presentes, como brinquedos, itens de vestuário ou calçados e flores. Muito bem, a gente vai a Camboriú agora. A Élica Gabriela está comigo aqui na tela da TVC, está com o secretário de administração de Camboriú, Élica Gabriela. Vamos lá, agora sim, de forma pormenorizada, o seu destaque. Boa tarde, Saul. Boa tarde para você que está em casa. É isso mesmo, eu vim até a prefeitura conversar com o secretário Roberto. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Saul. Todos que estão aqui nos assistindo. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento aqui. Certo, secretário. O Poder Executivo enviou um projeto de lei sobre o reajuste salarial dos nossos servidores públicos. O senhor pode explicar para a gente o que é esse processo e sobre o veto que aconteceu na Câmara de Vereadores? Érica e Saul, antes de fazer uma resposta final, eu preciso criar uma cronologia aqui, histórica aqui.
o nosso prefeito Leonel Pavão, ele montou uma comissão interna aqui entre a Secretaria de Administração, Finança, a Procuradoria com o Wilson Albino e a Contabilidade. Por quê? Porque nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. Precisa ser feito um estudo com a possibilidade de reajuste em 2 objetos, que é a pauta agora, né, que é o reajuste salarial e o vale alimentação. Então, nós fizemos esse estudo, olhando o nosso orçamento anual. Um exemplo que eu estou dando, Érica, nós tivemos no ano passado 229 milhões, foi a nossa receita de salário para os nossos servidores. Então, a gente tem que olhar e fazer essa gestão do impacto financeiro, porque a Camboriú está tendo uma transformação de aumento, mas nós também temos uma responsabilidade em lei de responsabilidade fiscal. Então, o que nós fizemos? Essa comissão sentou com a contabilidade e viu o que era possível. Conseguimos chegar numa possibilidade que o Nacional deu 4,4. Encontramos com o prefeito em reunião, o prefeito falou, o que é possível? É possível dar até quando? Então, nessa avaliação dessa comissão, né, junto com o procurador, a gente conseguiu alcançar 1%. Esse 1% ele tem um impacto de 14 milhões durante um ano. Então, você pega essa receita, esses 229 milhões, ele alcançou um índice entre 42% a 43%, e isso no ano de 2025. Mas o importante é frisar que nós fizemos concurso público em 2025. Estamos fazendo outro concurso público agora. E isso, vamos chamar, um exemplo que eu estou dando, em dezembro de 2024, nós éramos 1.300 efetivos. Hoje, nós somos 2.000 efetivos. Então, isso também aumenta o índice também, essa responsabilidade. E algo que é interessante também, houve atrativo em reunião junto com o sindicato. O exemplo que o nosso prefeito valoriza o servidor, em dezembro de 2024, o Vale Alimentação, apenas 465 servidores recebia esse vale num teto salarial de até R$4.000. O que o prefeito falou? Eu quero valorizar todos os efetivos, todos. Então vamos agora, corta nesse teto salarial e todos os efetivos vão ganhar o Vale Alimentação. Então hoje, 2.000 efetivos são contemplados com o Vale Alimentação. Por que eu estou dando esse dado? Porque quando nós avançamos em Camboriú, e Camboriú, ele fala que Camboriú tem pressa, isso é fazer gestão da lei. Então, a gente, nesses 14 milhões, o nosso procurador Wilson Albino, eu e ele e a Karen, nós tivemos reuniões também com o sindicato, tivemos 3 reuniões. O prefeito falou, ouve o sindicato, vê as suas reivindicações, o que é possível. Então, a gente abriu um atrativo. Um exemplo que eu vou dar, existia um sonho da classe da educação professores, Érica, de saúde, que era o VMA, para ser incorporado no teto salarial dos professores. Então, a gente ouviu, vamos incorporar aqui isso na aposentadoria, isso faz uma diferença quando nós aposentamos. O prefeito falou assim, Roberto, Wilson Albino, pode dar, vamos incorporar sim, mas nós precisamos de até 180 dias para poder mudar a lei, porque uma lei não se muda em 30 dias. O sindicato veio, nos ouviu, levou, então o Wilson pegou esse projeto de lei e levou para a Câmara Municipal, lá para ser avaliado lá para a comissão da Câmara e os vereadores em seguida, né, fazer a sua votação, né? E ficamos surpresos, né, que a própria classe, né, que não é só a classe da educação, mas existe um quadro geral, onde a gente está recebendo inúmeras mensagens aqui que eles estavam satisfeitos com 5,4 quadro geral, e a outra parte não aceitou e levaram pressionando os vereadores, né, para poder dar um reajuste. Eles pediram um reajuste de 10%, a gente não consegue viabilizar isso aí, devido ao nosso próprio orçamento, a nossa arrecadação anual que a gente não tem. Se a gente dá 10%, o que ia faltar na saúde, ia faltar na mobilidade, no trânsito. Então, se essa responsabilidade que o prefeito faz, o prefeito Leonel Pavão, ele é muito com os recursos municipais, porque o salário é importante e ele reconhece, tanto que o VMA ele, vai incorporar, né, o sindicato está em atrativa com a gente. Tá certo. E na sessão, infelizmente, houve uma reprovação dos vereadores, olhando só uma classe, e a outra classe, que é o quadro geral, infelizmente votaram contra aí, né? E tá agora certo. a gente está seguindo aqui para ver o que vamos fazer junto com a Procuradoria, quais os métodos, e ouvir novamente o sindicato
para ver o que decidir. Tá certo. Saul? Élica, obrigado aí, agradece ao secretário. Ele vai vir pessoalmente na sexta-feira, né, para trazer de forma mais detalhada tudo que vai ser feito daqui para frente, tá bom? Muito obrigado, secretário Roberto. O sinal da internet não estava muito bom, mas deu para entender, deu para ouvir as suas explicações. Muito obrigado, uma boa tarde a você, Élica, boa tarde ao secretário Roberto Pereira. Obrigado, Saul. Obrigada a você que está assistindo a TVC Panorama. Saul, obrigado mais uma vez. O prefeito se colocou à disposição junto com o seu secretariado para esclarecer qualquer informação sobre o reajuste salarial e o Vale Alimentação. Tá certo. Obrigada. Obrigado. Muito bem, vamos ao comentário político de Joel Rosa. Muito bem, Joel Rosa, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde, amigos em casa. Saul, as notícias hoje são lá de Brasília. Daniel Vocaro, aquele lá do Banco Master, vai fazer a delação premiada. E a notícia que chega é que essa delação de Daniel Vocaro irá estabilizar, irá mudar toda a questão das eleições de 2026. Brasília já está em choque, diz, segundo as informações, que Vocaro irá delatar todas as pessoas envolvidas. Então, nós temos senadores, deputados federais, governadores e até pessoas próximas ao presidente da República. Então, vai desestabilizar Brasília e vai talvez até trazer uma nova configuração para as eleições de 2026. Pois é, João Rosa, o pessoal tudo meio tenso, né? Principalmente quem tinha qualquer tipo de envolvimento com o Vocaro. Mas isso aí é algo que eles vão ter que responder. É isso mesmo, então o Vocaro já está nas dependências da Polícia Federal e está ali já fazendo as suas delações, vai começar a fazer os seus depoimentos, então vai entrar em todas as esferas, até o judiciário está no meio, tá, Saul? Então tem muita coisa para rolar aí durante as próximas semanas, que é a questão do Banco Master. Nós temos que entender que o Banco Master foi, de longe, assim, o maior golpe que o Brasil já teve, né? São 60 bilhões ao qual foi tirado dos cofres públicos. Que coisa séria. A gente vai seguir acompanhando. João Rosa, muito obrigado. Boa tarde. Um abraço, Saul. Um abraço, minha casa. Muito bem, nós agradecemos a sua preferência. Amanhã estaremos de volta. Nós somos a TV Cultura para o estado de Santa Catarina, TVC Panorama, sempre com a melhor programação para você.